E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa, estamos estudando o capítulo 37, a preleção de Veneranda, e estamos conversando sobre o pensamento, porque esse é o assunto da preleção dela. E no último programa, ela veio com uma palavrinha-chave, ideia. Ela veio nos dizer que o nosso pensamento é a base, vamos dizer, mas ele é recheado, vamos dizer assim, se fosse um bolo, ele é recheado pelas nossas ideias, que são baseadas nos nossos sentimentos. E ela nos disse, né, que entre os encarnados e os desencarnados evoluídos, não há mais a necessidade de vestir o pensamento. Toda a comunicação é feita, não é via telepática, vamos dizer assim. Ninguém precisa falar para saber o que o outro está pensando. E isso no caso de espíritos evoluídos. A gente aqui na Terra tem notícia de Chico Xavier, de Sai Baba, um espírito que reencarnou na Índia para trazer, né, missionário de Jesus, para trazer novas ideias para aquela região. Então, eles, com certeza, já sabem se comunicar. Mesmo no corpo físico, eles conseguem ler os pensamentos dos outros encarnados. Então, ela disse isso, mas que nós, né, nós temos que cuidar das nossas ideias, dos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento e a nossa ideia é criativa, né? E ela pode criar coisas boas e coisas ruins. A gente comentou também um pouco, né? A gente leu alguns parágrafos do livro Vozes do Grande Além, no capítulo 20, a ideia. E também comentamos que Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no capítulo 8, Telegrafia e Fotografia do Pensamento, a gente também leu algum parágrafo onde Kardec coloca, né, que um criminoso, quando ele pensa em matar alguém, ele já cometeu esse ato. Ele não corporificou, mas a intenção, para Deus o que vale é a intenção. Se o desejo, porque não é aquele desejo da boca para fora, é aquele que planejou, ele criou a imagem da pessoa, ele, né, viu, como é que se diz? De alguma maneira arquitetou o crime que ele quer fazer, ele só não fez na matéria, mas é como se tivesse feito. Porque é aquilo que o Marco leu alguns programas atrás, quando Allan Kardec coloca que quando a gente tem um pensamento, mas a gente o repudia, a gente está no caminho legal. Quando a gente tem o pensamento ruim, mas a gente só não faz por falta de oportunidade, estamos no caminho errado. É o que a Tereza falou do pensamento agora, só aproveitando o que você falou, quando eu tenho a ideia de matar alguém e a arma falha, eu matei. Sim. A arma falhou, mas eu matei. Por quê? Mesmo sem a na arma. Pergunta 8, então vou botar, ficar mais explícito o exemplo. Na pergunta 833, Allan Kardec pergunta, o título é Liberdade de Pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta, no pensamento goza o homem a ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, freios, né?
Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilar. Deter o voo e embaraçar o pensamento. Mas o pensamento, o desejo já foi feito. Então, e Kardec continua dizendo que aquele que nem pensa em fazer o mal, que não tem ideia nem pensamento do mal, esse já está no caminho correto, porque ele nem pensa em fazer coisa errada. E aí nós vamos continuar no parágrafo. Vamos reler, porque a gente só leu 2 frases, né? Vamos reler para dar sentido, né? No que a gente está estudando. Parágrafo 28. Apreendem vocês a importância disso? Certo. Nas mentes evolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem a necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de todas espécies. Então, no programa passado, até eu falei, a gente comentou que faltou um detalhe aqui, a gente queria comentar sobre ideia inata. O que é ideia inata? Aquelas com as quais nós nascemos e não são produto da experiência adquirida. Aí Allan Kardec, na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, na pergunta de número 218, ele pergunta assim: ideias inatas, é o título. Pergunta: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideia inata. Então, as experiências nossas vêm conosco, não é? É o patrimônio, é o arquivo que nós temos. Letra A, ele desdobra essa pergunta. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Aí a resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. E a resposta continua, mas a gente para aqui na questão da ideia. E no livro Ação e Reação, no seu capítulo 19, o instrutor explica ao André Luiz assim, que a reencarnação retificadora, isto é, a intervenção na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável pela nossa rebeldia. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Ainda assim, quanto possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo por que instituições qual a nossa, nosso lar, e adjacentes, em vários campos das regiões, e funcionam em vários campos das regiões inferiores. Então, o que a gente está dizendo? A ideia inata, como está aqui no Livro dos Espíritos, é uma vaga lembrança daquilo que nós adquirimos das experiências reencarnatórias. Mas não é porque tenho a ideia inata, às vezes, no mal, que eu vou permanecer. Quando eu estiver no plano espiritual, por exemplo, é melhor se fosse aqui. Mas ele está dizendo que no plano espiritual é prescindível melhorar as contas com instituições, que é o que o André Luiz está fazendo, exatamente o que ele está fazendo, melhorando as contas. Por quê? Para mudar a ideia dele. E a veneranda diz que o pensamento é a base de todas, a base das todas as mensagens silenciosas da ideia. Como é que eu vou mudar isso se eu não meditar, estudar e trabalhar conforme o André Luiz está fazendo? Então a ideia inata, ela tem que ser modificada para nas próximas existências, nas próximas encarnações, que são necessárias para todos nós, conforme o instrutor disse, o André Luiz no Ação e Reação, as reencarnações retificadoras, elas possam ser mais, vamos dizer assim, possam facilitar o pagamento da nossa dívida, porque as nossas ideias melhoraram, os nossos pensamentos melhoraram. Cabe o nosso esforço no bem, que é conforme diz o Dr. Bezerra de Menezes. Não, eu tinha botado aqui, não. Isso, o Dr. Bezerra de Menezes
Ele fala no livro Bezerra, Chico e Você. É Ideias Novas. Ele fala assim: o serviço se amplia qual ocorre a luz que se destina ao benefício geral. Por isso mesmo, não recuseis as ideias novas que vão surgindo. Elas fazem parte do programa exprimir isso no domínio das realizações corretas. O próprio serviço falará conosco, sem palavras, acerca de qualquer alteração que se faça precisa, enquanto que a oração ser-nos-á sempre o fio de luz para qualquer comunicado, no trato da inspiração constante que nos reúne. Então o doutor Bezerra está falando aqui do trabalho, da oportunidade do trabalho e da oração, gente. Toda vez que a gente falar do pensamento e da ideia, a gente tem que falar nesse fio de luz que nos mantém ligados aos espíritos superiores, que é a nossa oração. Isso. Quando a veneranda, ela agora, nesse discurso dela, quando eu nunca percebi isso na leitura que eu tinha feito, que eu vou falar agora. E dessa vez agora eu percebi duas palavrinhas que ela coloca aqui, nesse discurso dela, que a gente já leu aqui no parágrafo 28, e que nos chama a atenção. Ela diz assim, né, que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição. Então, né, entre os seres de toda a espécie. O que ela está dizendo para nós? Todos os seres se comunicam. Todos. Ela está dizendo isso em 1944, foi quando o livro Nosso Lar foi lançado. Já se descobriu, os estudiosos já descobriram que cada golfinho tem um som particular para se comunicar. Que interessante, né? Eu não sabia disso. Eu fui pesquisar, porque aí eu falei assim, então todo mundo se comunica realmente, né? Os golfinhos, cada um tem a identidade do golfinho, vamos dizer assim, a identidade, a sua impressão digital é o canto. Cada um tem um canto diferente, para a gente ver que eles já estão algo evoluídos, né, no reino animal. As baleias, elas têm cantos diferenciados por espécie. Eles também já notaram isso. É um tipo de comunicação. E o que eu achei mais impressionante foi que em 1980, alguns biólogos, né, estudiosos da ecologia, descobriram o quê? Que as plantas se comunicam. Elas dão avisos umas para as outras quando elas estão em perigo. Olha o que eles descobriram. Eles, numa determinada floresta, e esse estudo começou em 1980. A veneranda está falando isso em 1944, né, aqui para nós. Como realmente tudo vem do mundo espiritual para nós, né? Nós somos um pálido reflexo do que acontece lá. Esses estudiosos descobriram o seguinte, que uma árvore, quando uma determinada árvore lá num bosque, ela foi atacada por insetos. Então, o que ela fez? Ela produziu uma resina química para atacar esses insetos. E eles começaram a ver que todas as árvores atacadas produziram essa mesma substância química, que nas folhas para repelir os insetos. Mas eles perceberam que árvores da mesma espécie, não é toda, é da mesma espécie, é o que ela diz aqui, seres de toda espécie, né? De toda espécie. De toda espécie. Então, as árvores daquela espécie, né, que não estavam contaminadas, elas também produziram a mesma substância química. Houve uma comunicação entre elas. Lógico, é uma comunicação limitada, é uma linguagem completamente diferente da nossa, mas se comunicam, sim. Então, tudo no universo se comunica. Não é a Joana que diz que quem toca numa flor mexe numa estrela? Mexe numa estrela, exatamente. Porque tudo é comunicação, tudo é intercâmbio. O Divaldo tem uma história, década de 50, eu acho que ele estava começando aí em Pedro Leopoldo, recém conhecendo o Chico, ele conta algumas vezes isso, e ele estava lá e o Chico estava de férias no trabalho, o Divaldo trabalhava, sempre trabalhou, e aí ele estava lá de férias e foi visitar o Chico. O Chico, na hora do trabalho, levantou. No dia lá que ele tomou café, ele levantou, ele está olhando pela janela assim, o Chico conversando com um príncipe negro, que é uma flor. Né? Uma rosa. Uma rosa muito bonita. Por isso que o Chico tinha no jardim, lá no quintalzinho da casa dele.
E ele conversava e cheirar a flor, tudo bem. Agora, conversar com a flor, o Divaldo olhou, ele é médio, pensou assim, o Divaldo conta, é médio, bom, mas eu acho que ele é meio, né? Meio perturbado, coitado. Estava recém conhecendo o Chico. E aí o tempo passou, o Chico estava longe, lá no quintal, né? O Divaldo só pensou. O tempo passou, a questão do ver o pensamento. Dos evoluídos lerem. São as duas coisas, comentário. O evoluído, que ela comentou, é a questão da comunicação de todas as espécies pelas ideias. O tempo passou, os anos passados, na década de 80, 30 e poucos anos depois, o Divaldo foi a Uberaba e fez uma palestra lá, num local lá no ginásio, não sei. E o Chico estava presente, claro. E aí o Divaldo fez a palestra, e na palestra o Divaldo fala sobre uma recém-pesquisa que estava sendo feita, e o nome do cientista, se eu não me engano, é Dr. Clivet Bester, eu não sei o nome direito. E aí ele pesquisando sobre o sentimento das plantas, mas pesquisando não é o que ele acha no maquinário disponível da época, né? E que aí as plantas respondem às nossas atitudes mentais e tal, elas respondem de acordo com o que a gente emite. E ele pesquisando, o Divaldo citou isso e tal. Deve ter falado de Francisco de Assis, né, com a questão da natureza, dos animais. Quando acabou a palestra, ele foi perguntar ao Chico, né? Chico, o que você achou? Tava bom? Ah, meu filho, estava maravilhoso, coisa linda. Como é o nome mesmo do cientista? Ah, Divaldo. O Divaldo falou, quem chama? Doutor fulano de tal. Divaldo, quer dizer que as plantas, elas sentem a gente, elas comunicam com a gente? Chico. Você lembra, Divaldo, daquele dia lá do Príncipe Negro? Ah, Divaldo falou que botou a cara no chão. Ele lembra, o Chico viu, estava de costas, assim, longe, mas ele sabia o que o Divaldo estava pensando sobre ele. Esperou passar 30 e poucos anos para falar com ele. Por isso que tem que ser um espírito evoluído, como ela diz assim, mentes envolvidas, e é na questão das ideias, dos planos da intuição de todas as espécies. De todos os seres, de toda a espécie. Toda a espécie, muito interessante. Então, cuidado com o nosso pensamento, por isso que às vezes tem pessoas que a gente vê o jardim lindíssimo, mas elas conversam com a planta, né? Elas trocam ali energia, e a planta sente que, olha, animal percebe tanto o que a gente pensa e o que a gente sente, que eu conheci um cachorrinho e quando o dono morreu, ele deitou num canto, não quis mais nem comer, nem beber água e morreu. Daí a 7 dias ele tinha partido. Por quê? Além, né, dele captar o sentimento, o carinho, muito, né, do dono, ele também se alimentava daquela energia boa, né? Porque a gente se alimenta da energia uns dos outros, com certeza. Não é? O problema é que tipo de energia a gente está emitindo, e que tipo de pensamento a gente está jogando na vida. Mas vamos continuar. E aí ela falando. Dentro desse princípio que todo mundo se comunica, né? O espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. E aqui ela está se referindo às reuniões mediúnicas, não é? Que numa reunião mediúnica, o espírito que vai se comunicar, ele pode ser da nacionalidade que for, mas ele vai se comunicar na língua do receptor, do médium, vamos dizer assim, do médium. Por quê? O espírito não pensa em letra, ele pensa na forma. A gente, quando pensa numa maçã, a gente não pensa M-A-C cedilha A-til. A gente pensa na forma da maçã. Então, onde vai ficar muito bem explicado isso é no capítulo do livro dos médiuns, aquele que a gente leu no programa passado. Capítulo 19, no item 225, onde Erasto vai colocar para a gente que a influência do médium, né?
A influência pessoal do médium na comunicação. Porque, na realidade, é o pensamento que é jogado na mente do médium e o médium traduz nas suas palavras. Agora, se o médium souber falar, ele dá o exemplo aqui de francês. Ele continua que isso exige afinidade pura. Então, É que você não leu esse retorno. Não, pensamento a pensamento é sempre. Não, mas ele está falando, mas isso também, ela está dizendo aqui, ó. Mas isso também exige a afinidade pura. Não, lógico, no sentido mais numa reunião mediúnica que a gente está se referindo ao trabalho dos espíritos que coordenam a reunião mediúnica. Fora da reunião, aí tem que ter realmente uma afinidade. Agora, se o médium falar francês, aí em alguma encarnação, ou nessa mesmo, se ele se lembrar, de repente ele poderá falar em francês, ou com sotaque, alguma coisa. Mas fora isso, não. O espírito, por isso é que em Atos dos Apóstolos, é na carta aos Coríntios, Paulo fala sobre os dons, né? Fala sobre a mediunidade, que numa reunião mediúnica, né? Ele fala lá na igreja, ele não fala de reunião mediúnica, mas a gente sabe que as igrejas, né? Algumas igrejas fundadas por ele aconteciam incorporações, vozes diretas. Então ele diz que o último carisma a ser usado é o da xenoglossia. Porque o que adianta um espírito se manifestar em francês numa reunião que ninguém sabe francês? Lembra aquele caso do Raul que ele conta? O Raul Teixeira, gente, conta um caso assim, que ele foi convidado lá a fazer uma palestra no centro de Umbanda. E ele foi lá. Quando ele chegou depois... Não, o amigo levou ele porque... Não, desculpa, o amigo levou isso. O amigo foi... Nada de palestra, desculpa. O amigo foi no centro de Umbanda e incorporou um espírito e começou a falar... Numa linguagem que ele não entendeu. E o Raul foi. O Raul olhou. Aí o Raul falou assim, bom, eu conheço... O Raul era professor da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio, e ele conhecia um professor de linguística, né? E que falava muitas línguas de africanês. E tinha lá, tal. E aí ele convidou o professor para ir lá na reunião no centro. Olha, eu falei centro de Umbanda porque ele falou que é um centro de Umbanda. Podia ser em qualquer centro espírita. Seja um centro de Umbanda, candomblé, um centro espírita. Então não estou falando porque é de Umbanda, tá? Porque foi onde aconteceu. Ou numa igreja também, que tem muito. Então o Raul levou o professor lá. O espírito incorporou e começou a falar, dizendo que era Yorubá, uma língua lá, dialeto africanês. O professor acabou lá a reunião, o professor chegou para a rua e falou, Raul, isso aí é tudo. Coisa. É tudo menos Yorubá. Ele está engrunhado, não dá para entender nada. Quer dizer, é uma mistificação, pode ser um espírito zombeteiro, a gente não sabe. Então, que é o que a Tereza acabou de falar. O último dom que se importa é o da xenoglossia, que é o das línguas. Não importa, porque se uma Paulo já falava isso. E se a reunião que é séria, dirigida pelos bons espíritos, ela vai ter a seriedade e a disciplina. O que adianta vir um espírito alemão lá na nossa casa, por exemplo, a reunião mediúnica lá? Ninguém fala em alemão. Se vier um espírito falando aí quem vai entender nada, o que adianta? Não adianta nada. Mas veio um espírito da Alemanha, da França. A Teresa não entende pouco de francês, dependendo do espírito. Mas se vier um falando russo, né? Falando inglês lá da Austrália, que é bem diferente do inglês da América, não adianta. Então a gente tem que ter isso aí, ser de brando como a pomba e prudente como a serpente. Vamos continuar um pouquinho sobre esse assunto, porque a nós, os espíritas, interessa, não é? A questão das mensagens que chegam do mundo espiritual. Então, no próximo programa, vamos falar um pouquinho ainda sobre essa questão da comunicação dos espíritos nas reuniões mediúnicas, não é? Já que ela citou aqui, né? Já que ela citou, vamos estudar um pouquinho de nada sobre isso, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação
Tereza Cristina e Marco Antônio.